Grande é o nosso Deus, louvado seja o Senhor. Seja a paz do Senhor com todos os que estão ao alcance da nossa voz, quer seja neste templo, quer seja onde for. Deus está no trono, reinando. Se querem ouvir a voz de Deus, vão ouvir a voz de Deus esta manhã. Sempre que falamos da Bíblia Sagrada, ouvimos a voz de Deus. Quem abre o coração recebe a palavra. Quem não abre o coração não recebe a palavra. Por isso, abri os vossos ouvidos ao povo e abri os vossos corações a Deus. Vamos todos dizer amém? Seja louvado o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, hoje temos um presente especial para os irmãos. Nós não vamos pregar, quer dizer, não vou pregar. Nós vamos fazer o que é chamado de leitura de texto expositivo. Os irmãos vão ficar sentados, vão abrir a Bíblia onde eu vou anunciar, vão manter a Bíblia aberta e nós vamos prosseguindo a leitura e alguma explicação que quem está falando explicará aos irmãos. Chama-se isso, como eu acabei de dizer, leitura de texto expositivo. Isto é, nós vamos expor o que está escrito na palavra de Deus. Com vossa atenção, vamos prosseguir e vão abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas e no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que, de maneira que se atropelavam uns aos outros. Atropelar quer dizer, um passava por cima do outro. É o que quer dizer atropelar. Atropelava-se uns aos outros. Jesus começou a dizer aos seus discípulos. Aparentemente, parece que o Senhor estava vendo aquele leilão de milhares de pessoas. Eu quero que os irmãos vejam isso na sua visão, na sua mente, que o Senhor não estava falando para um grupo de pessoas que estavam ali. Estava ao ar livre. Estava milhares de pessoas, os irmãos acabaram de ler. Guarda isso na mente e imagina como é que esses milhares de pessoas vão ouvir a voz de Jesus se ele não tem um microfone nem um sistema de som. Mas ele é o Criador de todas as coisas. Sem ninguém saber, Jesus podia muito bem, mas Jesus repreendeu o mar e ele não teve remédio senão obedecer a Jesus. Jesus naquela hora é capaz, não está escrito, mas eu vou dizer que é o que aconteceu, é capaz para mudar o vento para o lado que Jesus quiser, para levar a voz de Jesus por cima daqueles milhares de todos de gente para vir. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Vamos dizer glória a Deus? Seja o nome do Senhor glorificado. Vamos prosseguir. Então o Senhor Jesus falou para os seus discípulos. A última linha que os irmãos têm aí. Jesus começou a dizer aos seus discípulos. Então, aquela reunião passou a ouvir também. O que é que Jesus começou a dizer? Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fariseus já sabe quem é. Hipocrisia era o procedimento deles. O que é hipócrita? O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que mostra uma coisa e é outra coisa. Compreende? Guarda isso na mente, que é para o resto da Escritura fazer sentido. Jesus disse, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Nem oculto
que não haja de ser sabido. Verso 3. Porquanto tudo o que há, tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Isso é a qualidade do nosso Deus, amados irmãos. Não se faz nada às escondidas, porque o que for feito às escondidas vai ser mostrado de cima dos telhados para toda a gente saber. Uau! Continuando, verso 4. E digo-vos mais, isso é Jesus falando, e digo-vos mais, meus amigos, não temais ou não tenhas medo dos que matam o corpo e depois não têm mais nada o que fazer. Mas eu vos digo, mostrarei a quem deveis temer. Irmãos, sinceramente, se os irmãos estão lendo essa Bíblia em casa, sozinhos, num lugar qualquer, diz, e digo-vos, amigos, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais do que fazer. Isso que quer dizer? Quem é que está envolvido aqui? É o próprio Deus. Não temas os homens, porque eles matam e ficam mortos, não fazem mais nada. Mas Deus é que tem todo o poder. Ele mata e dali manda para onde Ele quiser. Se vai para o inferno, temei a Deus, porque sobre todos é Deus. Temei a Deus, porque Ele mata e depois encaminha para onde é que vai. Compreendem os irmãos? Não é só ler, é compreender. E digo-vos, amigos meus, o verso 4, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Isso é, o homem mata o corpo e não pode fazer mais nada se não enterrá-lo. Mas eu vos mostrarei, Jesus falando, Jesus, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Esse vem ser o nosso Deus, o nosso Pai. Verso 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cétis. Isso é o nome de 2 moedas. Então, é uma bagatela. Não se vendem 2 passarinhos por esse preço. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Os irmãos creem nisso? Os irmãos creem que Deus sabe acerca de cada passarinho que a gente vê? Isso é a Bíblia Sagrada. Isso é a Bíblia. A palavra de Deus. Se está escrito que Deus vê, Deus sabe. Se não fosse Deus, aquele passarinho, aqueles passarinhos não existiam. Foi Deus quem criou tudo que os nossos olhos veem. Não profanou nada. Muito do que Deus criou e fez, alguém vê profanar, estragar, fazer do que é bom o que é ruim. Também há um preço para ele, que é o diabo. Também o Senhor tem um preço para ele. Abra os olhos na tua vida. Deus vê-te de dia e de noite, nos cantinhos, ao público e às escondidas. Cada um de nós está completamente exposto aos olhos de Deus. Não ponhas um cobertor por cima de ti para tapar que não tapas os olhos de Deus. É o que a Bíblia está ensinando no verso 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cétis e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, meu Deus. Não temais, não tenhas medo, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Glória a Deus, irmãos. Não tenhas medo. Teme ao Senhor, obedece ao Senhor, segue ao Senhor. Não tenhas medo. Deus é um Deus de amor que te ama, criou-te para te amar. Não prestaste para nada. O ser humano esboçou-se, não faz mal. Deus mandou Jesus para nos tirar daquela servidão.
Só não quem segue a Deus não o faz porque não quer, porque Deus abriu o caminho que é maravilhoso, coberto de ouro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O meu Jesus, o nosso Jesus, o Jesus que está neste mundo e no outro mundo. Porque só há um Jesus, glória a Deus, e é esse quem salva, quem ajuda, quem batiza, quem serve, quem dá tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos e mais ainda. Vamos dizer glória a Deus. Louvado seja Jesus. Vamos lá dizer bem-vindo seja Jesus. Vamos, bem-vindo seja Jesus. Venha Espírito Santo, diga comigo, quero vir. Mais uma vez. Venha Espírito Santo. O nosso coração está lavado, purificado pelo sangue de Jesus para ter lá lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo vive na vida do crente, do salvo. Vamos continuar. Verso 8. E digo-vos que todo aquele que confessar diante dos homens... Eu não sei se acabei o verso 7. Vamos ao verso 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temas, pois mais valeis vós, mais valor vocês têm do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar e revelar, falar de mim, é todo aquele que me confessar diante dos homens, veja a importância disso, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, que é Jesus, o confessará diante dos anjos de Deus. Verso 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Merece ser lido mais uma vez. Verso 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, que é Jesus, será perdoada essa palavra. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Devemos ter muito cuidado, irmãos, neste sentido. O Espírito Santo é muito melindroso. Vamos continuar no verso 11. Eu creio que talvez não tivesse de explicar tanto, porque os irmãos já sabem muito do que está aqui. Mas em nome do Senhor, eu vos rogar é mais que pedir, abra o seu coração, a sua mente, à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é real, ela é viva. O Senhor quer que nós todos que estamos aqui escutemos a voz do Senhor falando ao nosso coração. Não é muito importante o pregador, o que está falando. Importante é o que nós estamos ouvindo. Ouvi ao povo de Deus a palavra do Senhor. Verso 11. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos ministrados e potestades, às autoridades, não estejais solícitos ou apogantados de como, do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Quando por qualquer razão, se formos a contas com alguma coisa que nós falamos acerca de Deus ou da sua palavra, não tenha receio em ir, porque lá o Espírito Santo vai te dizer o que o Senhor quer que seja dito. Nós somos um instrumento nas mãos do Senhor, nosso Deus. Vamos continuar. Verso 12. Porque na mesma hora
vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Continuando. Agora, trata-se de uma parábola. Esse assunto está mais ou menos resolvido. Os irmãos compreendem. Agora, vai mudar de tom. O tom agora vai mais alto. Vai para dó em vez de lá. Compreende? Isso agora é um outro tom. É a parábola do rico insensato. O Senhor fez uma pausa e começou um novo discurso que diz assim: e disse-lhe, apareceu uma pessoa que estava por ali, e disse-lhe da multidão, uma pessoa daquela multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Verso 15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Os irmãos sabem, aquele assunto que nós estávamos passando passou, nós estamos agora num assunto novo. Então prestem atenção. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste, quer dizer, a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que ele possui. E, a propósito, no verso 16, nós vemos, o Senhor propôs-lhes uma parábola dizendo, e agora cumpre-nos a nós o que é que o Senhor Jesus vai dizer acerca daquilo que aconteceu. Compreende? Que é para nós entendermos. O que está escrito na palavra do Senhor é para nos ensaiar, é para nos ensinar como nós devemos nos portar, o que nós devemos fazer, como devemos ouvir, como devemos estar calados, etc, etc. O verso 16, propôs-lhes uma parábola dizendo, isto é, o Senhor não vai contar um caso que aconteceu, vai contar uma história que Jesus vai formar, vai fazer aquela história naquela hora. Esse homem de quem Jesus vai falar não apareceu, mas é um caso, é um assunto comum que acontece. Então o Senhor vai usar aquilo que costuma acontecer entre as pessoas para dar o exemplo daquilo que é espiritual. Então preste atenção agora no que está no verso 16, na segunda linha. Na minha Bíblia está em preto, agora está em vermelho. A herdade de um homem, presta atenção, a herdade de um homem rico tinha produzido com muita abundância. E ele agora, arrazoava entre si, ele fazia contas de cabeça agora. E então ele dizia, que farei com isso? Deus dê-me tanto, e não tenho onde recolher os meus frutos. No verso 18, e disse, farei isto é, aquele homem que teve muito fruto da terra, isto é, farei isto, eu vou derribar os meus celeiros, e vou edificar outros celeiros maiores, e ali eu vou guardar todas as minhas novidades e os meus bens. Presta atenção. Obrigado por que estão prestando atenção, eu estou percebendo. Verso 19. E então, o homem agora já tem os celeiros grandes, já tem bem um derramo que é seu. Vamos ao verso 19. E direi à minha alma, alto lá. Direi à minha alma. O irmão, por favor, repita essa frase comigo. Direi à minha alma. Espera um momento. Eu posso falar com a minha alma? O irmão pode falar com a sua alma. O que Jesus diz é para ser aproveitado. Estão notando o que está escrito? O que aquele homem disse? Aquele homem não existiu, mas Jesus está estudando a palavra. Direi à minha alma. Quem sou eu para falar com a minha alma? Para lhe dizer quem eu sou.
Eu sou um espírito. Quem me está escutando é um espírito, tem uma alma e vive em um corpo. Nós podemos falar com a nossa alma. O nosso espírito pode falar com a alma. Não há alma sem espírito, nem espírito sem alma. São os dois. Leva isso contigo e medita nessas palavras. Fala com a tua alma, porque a tua alma vai te ouvir. Jesus não veio para salvar o teu espírito, Jesus veio para salvar a tua alma. Alma é uma coisa, espírito é outra, e corpo é outra coisa ainda. Muito bem. Medita nisso. Agora não é agora não há mais tempo para meditar. Agora nós temos que continuar. Medita nisso. Ele disse à sua alma, falou com a sua alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Presta atenção. O ser humano é assim. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Vamos continuar. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quero parar aqui. Quantas vezes os irmãos já leram isso? Eu não preciso que responda. É uma forma de apresentar o meu caso. Quantas vezes todos nós já lemos essa palavra, essa passagem bíblica? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, se tu tens tesouros e não és rico para com Deus, é uma coisa. Mas se tu és rico e és rico com Deus, para com Deus, os irmãos estão percebendo essa palavra? Se tu podes ser rico. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Podes ter tesouros e seres rico para com Deus. Aqui está o segredo. Não é por seres rico que Deus não se agrada disso. Podes ser rico, mas podes ter riquezas, mas sejas também rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É contribuir para a obra de Deus, é ajudar a obra de Deus, é ser rico para as coisas de Deus. Palmolive, me lembro, era criança quando aprendi isso. Palmolive é uma dessas companhias. Comecei dando o dízimo a Deus, acabei ficando com o dízimo e dando o resto para a obra de Deus. É por isso que muitas coisas têm acontecido. E não só, outras mais. Por exemplo, Jesse Penny é a mesma coisa, eles são ricos, mas também são ricos para com Deus. Como diria, têm muito depósito, têm muita coisa, mas também são ricos para com Deus. Walmart, da mesma maneira, eles são ricos, a companhia de vendas maior, creio que do mundo inteiro, mas também são ricos para com Deus. Vá ao Walmart comprar as Bíblias que tu quiseres e livros evangélicos e tudo, estão lá. Vamos ser também ricos para com Deus, para as coisas de Deus. Não é pecado, fique claro, a palavra de Deus está esclarecendo aqui. Não é pecado ser rico. Tenhas com abundância, faz celeiros novos e enche os celeiros, mas sejas rico para com Deus se quiseres ser abençoado. Muito bem, vamos continuar.
A nossa meditação de hoje não tem tempo marcado. Eu posso acabar a qualquer hora. Eu tinha pensado dar uma corrida mais nesse capítulo, mas vamos agora ao verso 22. E agora Jesus vai falar com os seus discípulos. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos, preocupados pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, sobre o que vais vestir, mas mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então, considerai os corvos. Veja lá com quem o Senhor Jesus chamou para incluir aqui nesta passagem. Verso 24. Considerai os corvos. São aves que nem semeiam e nem cegam, quer dizer, não apanham, e nem têm dispensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais vocês valem aos olhos de Deus, quanto mais valeis vós do que as aves. Verso 25. E qual de vós, sendo solícito, preocupado, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Não dá jeito, não tem como. Verso 26. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras coisas, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Irmãos, nós não escolhemos a Deus. Estou quase terminando. Quero que os irmãos todos olhem para mim. Nós não escolhemos a Deus. Não está aqui um simples Senhor, é um simples Senhor que tivesse escolhido Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Fala a Bíblia Sagrada. Vou dizer mais uma vez. Não temas, ó pequeno rebanho, porque agradou a Deus teres o que tu tens, que é estar envolvido no reino de Deus. Não é porque nós escolhemos e deixamos alguma coisa ruim para pegar numa coisa melhor. Não é porque alguém é inteligente que deixou o caminho do pecado e veio para Jesus e escolher servir a Jesus. Deus-te escolher a ti. O que eu quero dizer contigo, meu querido irmão, é que guarda, toma cuidado do que tu és diante de Deus, porque o Senhor te escolheu a ti antes da fundação do mundo. Não é porque tu fazes alguma coisa boa que tu dizes, bem, não vou fazer mais isso, eu vou escolher seguir a Jesus. Não. Já estavas escolhido de Deus, mas não foi desde a semana passada, foi antes da fundação do mundo. Isso é muito profundo, amados irmãos. Isso dá coisa para nós pensarmos e guardarmos no nosso coração. Por isso, eu vou dar um conselho de amigo. Tenho idade e experiência para isso.
Não te gaves, não penses que és mais do que alguém, não penses que o outro é menos do que tu és, porque o Senhor disse, não temas, ó pequeno rebanho. Tudo o que nós somos, o somos unicamente pela graça de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque temos razões para isso. Te agradecemos pelo facto de que tu, Senhor querido, nos compraste, nos criaste, nos escolheste. Senhor querido, graças te damos por isso. Aceita, Senhor, a nossa humildade diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso. E eu te peço, Senhor, se alguém está ouvindo essa palavra que nunca ouvi, que a possa guardar em seu coração com todo o respeito, porque o Senhor e a sua palavra é digna de ser ouvida e guardada com todo o respeito, para não pecarmos contra Ti. Já te agradecemos, meu Senhor, por tudo isso, no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem, amém.